Igreja, graça e paz seja com cada um de vós nesta manhã. Hoje é um dia muito especial, para além de partilharmos um dos sacramentos que temos como igreja, o sacramento da ceia. Vamos também dar as boas-vindas a uma nova administração, e isso significa que a igreja continua a ter vida, significa que a igreja se manifesta através daquilo que são as suas rotinas diárias, a sua vivência diária, comunitária, e isso é uma enorme bênção que temos como igreja. Deus é gracioso. Todos dizemos isso, ou pelo menos os cristãos parte do princípio que dizem isso, mas o que nós devíamos dizer é que Deus não é só gracioso connosco. Deus é gracioso. Deus não é gracioso comigo quando faz aquilo que eu gosto ou que eu quero. Deus é gracioso, é a sua natureza. A sua natureza é graciosa, Ele é sempre gracioso, a sua graça e a sua misericórdia estendem-se de geração em geração. O simples facto de existirmos, o simples facto de haver vida neste planeta, recorda-nos que Deus é gracioso. Mas quando essa natureza graciosa nos toca, indo muito além daquilo que é o nosso mérito, em poder conquistar o que quer que seja, então Deus é gracioso de tal forma que a nossa vida é transformada. Nesse momento compreendemos de que nada daquilo que nós possamos ter nos é dado por retribuição. É dado por puro amor, por pura graça. Hoje vamos ver essa graça através do encontro imediato do terceiro grau que um homem paralítico teve com Jesus. Vamos ver nesse encontro como a vida deste homem é transformada. E no início, antes mesmo da leitura da passagem bíblica, o que eu te exorto é que te coloques no lugar deste paralítico. De alguém que precisa ser transformado pelo amor de Deus. Precisa ser transformado para que a vida que levamos até este momento não seja a mesma que vamos continuar a ter a partir deste momento. Não tens de sair deste lugar como entraste. Não tens. Podemos sair deste lugar transformados. Tudo vai depender da forma como nos aproximarmos de Jesus. Deus veio ao mundo e não se contentou em estabelecer contactos visuais ou esporádicos com a humanidade. Em Jesus, Deus encarnou na nossa humanidade e tocou o mais profundo do nosso ser. Convido-vos a ler Marcos 2, 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Passados dias, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Juntou-se tanta gente que não havia mais lugar em frente à porta. Estava Jesus a anunciar-lhes a sua mensagem quando trouxeram um paralítico transportado por 4 homens. Porém, como eles não conseguiam levá-lo até junto de Jesus por causa da multidão, subiram ao telhado. Fizeram uma abertura, mesmo por cima do lugar onde Jesus estava, e desceram o paralítico deitado na sua enxerga. Quando Jesus viu a fé que eles tinham,
disse ao doente: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns doutores da lei que ali estavam sentados puseram-se a pensar no seu íntimo: como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Porém, Jesus, apercebendo-se bem o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes: por que é que pensam dessa maneira no vosso íntimo? Será mais fácil dizer a um paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe: levanta-te, pega na tua enxerga e caminha? Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Declarou então ao paralítico: sou eu que te digo, levanta-te, pega na enxerga e vai para a tua casa. O homem levantou-se, imediatamente pegou na enxerga e foi-se embora à vista de todos. Ficou toda a gente tão maravilhada com o que viu, que louvava a Deus, exclamando: nunca se viu uma coisa assim. Vamos orar. Bondoso Deus, que hoje possamos proclamar: nunca se viu uma coisa assim. Que hoje a Tua Palavra e o Teu amor nos possam tocar de uma forma tão íntima e tão pessoal, que possamos aceitar-te como Senhor e Salvador. Não na teoria, não como algo que poderia funcionar, mas como soberano da nossa vida, como uma realidade que existe. Guarda-nos e abençoa-nos. Ensina-nos Tu nesta manhã, por Cristo Jesus. Amém. Eu não sei, mas o Evangelho de Marcos, para mim, eu não sei quanto a vós, mas para mim o Evangelho de Marcos é excepcional, porque Marcos parece que está sempre com pressa. Marcos é aquele evangelista que parece estar sempre com pressa a contar as histórias. Ainda agora iniciou o seu Evangelho e ele já contou histórias que os outros evangelistas vão demorar capítulos a contar. Marcos já contou a história de curas maravilhosas. Marcos conta a história de uma forma tão contagiante que quando eu olho para Marcos, pergunto-me se nós como cristãos não devíamos ter esta alegria também de contar a história de Jesus. Nós gostamos muito de dizer: bem, vamos contar a história de Jesus, mas convém explicar a primeira parte teológica para que ninguém se perca. E Marcos, pelo menos ao início, parece que está muito preocupado com isso. Ele quer contar a história. Ele quer contar a história de alguém que veio ao mundo para salvar a humanidade. E os pormenores ficam para depois. Muitos cristãos conhecem Jesus. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo. Mas eu diria que a maior parte dos cristãos, em algum momento, já tiveram algum encontro com Jesus. Um encontro imediato. Recordamos que esta série fala sobre os encontros imediatos de terceiro grau, que é o encontro que nós temos com Jesus em que há contacto físico, em que há contacto, em que há transformação. Há outros dois géneros de contacto, em contacto de primeiro grau e segundo grau. O segundo grau nós temos inclusivamente noção de que aquilo que nos é explicado tem lógica. Por isso podemos comprovar a existência. O contacto de primeiro grau é um contacto apenas visual, à distância. A maior parte dos cristãos estão no segundo ou terceiro patamar. Estão no patamar de um encontro em que racionalmente conseguem explicar a existência de Jesus, ou então já tiveram realmente um contacto com Jesus. O problema é que muitos de nós já tivemos esse contacto há muito tempo. E as verdades que um dia aceitamos como sendo essenciais para a nossa vida começam a ser moldáveis pela necessidade de acomodarmos a nossa fé à vida que vivemos. Mas todos aqueles que já privaram em algum momento com Jesus num encontro imediato de terceiro grau, peço-vos, recordem,
de como todos nós já quisemos contar a história de Jesus como Marcos fez. Como era urgente nós falarmos de Jesus a quem estava ao nosso lado. Como era urgente nós partilharmos a nossa fé, porque acreditamos que aquele contacto pessoal com Jesus transformou a nossa vida. Como Marcos, os discípulos de Jesus são chamados a acelerar o processo de contar a história. Porque nos nossos dias, todos nós sabemos que no mundo pós-moderno, se gastamos muito tempo com aquilo que é periférico, ninguém vai escutar aquilo que é central. Então, temos de passar diretamente para aquilo que é central. Temos de passar diretamente para Jesus. Senão corremos o risco, quando chegarmos àquilo que é central, já ninguém nos está a ouvir. Então Marcos parece um evangelho escrito para o mundo pós-moderno, porque Marcos conta a história de uma forma excepcional. Nós estamos só no capítulo 2 e Marcos já contou a história da cura de uma pessoa que estava endemoninhada, já contou a cura da sogra de Pedro, já contou a cura de um leproso, já contou a cura de muitas pessoas que foram ter com Jesus só em 2 capítulos. Aliás, basicamente só no 2º capítulo, que o 1º capítulo não conta grande história sobre isso. Vejam a urgência que Marcos sente que deve colocar naquilo que é a mensagem que transmite às pessoas. Jesus veio ao mundo para libertar. Jesus veio ao mundo para libertar aqueles que estão oprimidos. E o que Marcos está a dizer é: Jesus veio ao mundo para te libertar a ti. Os pormenores são secundários. O texto de hoje conta-nos a história de um paralítico. Um paralítico, alguém que não se consegue mexer, de um doente que hoje é uma situação grave, mas naquela altura era gravíssima, era alguém que não tinha mobilidade praticamente nenhuma. E, segundo a visão daquela época, não só para o estado que este homem vivia, mas para a doença em geral, a doença era resultado do pecado. Hoje podemos discutir teologicamente se na realidade o pecado é daquele homem, se o pecado era de outro homem, se o pecado era externo, se o pecado era interno, mas hoje até podemos discutir e discute-se se na realidade a doença é consequência do pecado. Independentemente da causa, o que o texto nos vai demonstrar é que este homem vivia preso debaixo do peso de um pecado que o limitava. E por isso a primeira palavra de Jesus é: os teus pecados estão perdoados. É que na realidade a questão do fundo é que o pecado controla-nos a todos nós. O pecado tem poder sobre todos nós. E neste homem o pecado estava a fazer com que ele adoecesse. E agora soltou os alarmes, provavelmente de alguns, a dizer: mas será que a doença é resultado de um pecado daquele homem ou dos pais? É que hoje temos uma grande dificuldade, e convém esclarecer isso desde o início. Nós temos uma grande dificuldade em dizer que o pecado é responsável pelas nossas doenças. Nós temos dificuldade em dizer que o pecado é responsável pelos meus erros, que o pecado é responsável pelos meus problemas financeiros, racionais, emocionais, espirituais e mentais. Nós temos problema com o pecado em si. A definição de pecado é uma coisa que não entra na nossa cabeça. Porque no mundo pós-moderno nós queremos controlar tudo. E dizer que há o pecado, que é uma entidade externa a nós, que tem poder de nos controlar, é dizer que nós não temos controle sobre a nossa vida. O ser humano no mundo pós-moderno, mesmo o que é crente, gosta de separar bem o âmbito da fé do âmbito da vida pessoal. Uma coisa é a fé, uma coisa é as histórias que encontramos na Bíblia, uma coisa é aquilo que podemos na Bíblia encontrar como sendo edificante ou não, outra coisa é a nossa vida da qual nós temos controle, porque eu faço as minhas escolhas. Sou eu, Luís, que escolhi juntamente com a Xana ir para Angola e não correu bem, mas não tem nada a ver com o pecado, tem a ver com as escolhas que nós fizemos. Nós, no mundo pós-moderno, gostamos muito de separar bem, porque não gostamos de perder o controle da nossa vida. O ser humano, no mundo pós-moderno, coloca-se a si mesmo no centro. Por isso, tudo é consequência das suas escolhas. Inclusivamente os fracassos.
Porque é muito mais fácil nós controlarmos os fracassos assumindo a culpa do que dizer que não temos controle sobre os nossos fracassos. O que nós hoje chamamos de más escolhas, o que nós hoje chamamos de erros, com toda a propriedade podíamos dizer que são consequências do pecado que nos invade. E quanto mais depressa assumirmos que o pecado que nos invade tem consequências claras sobre a forma como vivemos, mais depressa estaremos dispostos a colocar-nos aos pés de Jesus para pedir que Ele nos liberte. E é que a diferença é enorme. Vamos só dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que tem o vício do álcool. Num contexto pós-moderno, essa pessoa pode inclusivamente assumir que tem um problema. Pode dizer, eu tenho um problema de álcool e vou-me tratar. A questão central é que, num contexto pós-moderno, essa pessoa pensa que vai resolver este problema através do seu esforço, através daquilo que ela vai ou não conseguir fazer para sair desse estado que a está a consumir e a destruir. O problema que nasce daqui é que este homem acaba por substituir um Deus, que é o álcool, por outro Deus, que é a sua identidade. A sua capacidade de olhar para os problemas. Ambos são destrutivos. Porque a partir do momento que ambos falham, o ser humano, este homem, vai procurar outro Deus que substitua este Deus para ter prazer e conforto. E esta é uma mentira que nos invade de tal forma que leva o ser humano a cair na armadilha do diabo que afirma que Deus é dispensável. Eu posso todas as coisas. Eu sozinho irei lutar contra os meus vícios. Eu sozinho irei lutar contra as minhas fraquezas. Eu sozinho irei conseguir o trabalho que quero. Eu, pelo meu esforço, irei conseguir. Eu. E quando o eu é muito grande, não há espaço para Deus. Porém, quando este homem assume que tem um problema de álcool e que só há uma pessoa que o pode salvar, que é Jesus, então ele sabe que tem de ir ao encontro de Jesus, que o caminho será duro, que ele terá que tomar decisões, que ele terá de fazer o que lhe compete, mas que somente Jesus o irá libertar. E quando não consegue fazer isto, porque vai falhar, não sei se conhecem pessoas com vícios, é normal as pessoas falharem, voltarem a cair. Então, quem confia que somente Cristo o pode salvar, ele vai saber, esta pessoa sabe, que quando cair, tem uma comunidade de 40 ou 400 que vão pegar na enxerga e levá-lo aos pés de Jesus. Nem que tenham que destruir o telhado de uma casa para que isso aconteça. O pecado destrói a nossa vida. O pecado é a arma que Satanás usa para se apoderar da nossa paz e nos afastar de Deus, dizendo: nós somos capazes. Quando o pecado entra na nossa vida, e eu te garanto, o pecado entra sempre na tua vida. Não há forma de pensares que vais passar uma vida sem que o pecado toque no mais profundo do teu ser. Isso vai acontecer. Mas eu te garanto que se não tivermos consciência disso, ele vai ser corrosivo ao ponto de nos destruir. Não sabemos quais foram os pecados deste homem, o texto não diz. Nem se os pecados deste homem foram a razão de ele estar paralítico. O texto também não o diz. O que sabemos é que Jesus libertou este homem dos pecados que o assolavam. Agora atenção, porque normalmente achamos que o que libertou este homem foi a frase: os teus pecados estão perdoados. Certo? O texto não diz isso. O texto diz que este homem só se levantou, só deixou de ser paralítico quando Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua enxerga e vai para casa. Jesus podia ter simplesmente dito àquele homem: os teus pecados estão perdoados. E aquele homem ter voltado para a sua vida.
exatamente paralítico como estava. O que Jesus quis dizer foi, para além de perdoar pecados, eu posso transformar-te. Por isso, pega na tua enxerga e regressa para a tua casa. Se o perdão dos pecados é transformador, somente o Filho de Deus tem poder para libertar o ser humano dos poderes e das potestades que assolam a sua vida. E quando isso acontece, quando nos colocamos ou somos colocados aos pés de Jesus, toda a nossa vida muda. Somos transportados das trevas para a luz, do medo para a coragem, do ódio para o amor, da mágoa para a alegria, da saudade para a esperança, da solidão para o serviço e da perdição para a salvação. Quando estamos aos pés de Jesus. E hoje quero dizer-vos que Deus não faz aquilo que nos compete. Muito se tem falado sobre a questão das escolhas. Somos livres ou não para fazer escolhas? Sabem, naqueles dias havia milhares de doentes. E imagino que havia pelo menos dezenas ou centenas de paralíticos. Foram todos curados? Será que este paralítico tinha mais fé do que os outros que não foram curados? O que os evangelhos relatam é que Jesus curou todos aqueles e somente aqueles que se cruzaram consigo. Seja pessoalmente, seja por intermédio de alguém. A questão não é se temos livre-arbítrio no sentido de sermos salvos. Claro que não temos. Fica já claro? Nós, como igreja, defendemos que não temos. Desde que nascemos, somos tocados pelo pecado. Aliás, desde o ventre das nossas mães, que fomos formados em pecado e temos o pecado a nos subjugar e a nos moldar. Nenhum de nós pode fazer o que quer que seja para ser salvo. A única forma de sermos salvos é através da cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário e deu-nos a salvação. Nós não podemos conquistar essa salvação. Ela foi-nos dada. Agora, quando estamos no caminho da salvação, nós podemos ser obedientes ou desobedientes. Podemos conhecer Jesus e negá-lo 3 vezes. Podemos ser salvos e em determinado momento da nossa vida ofender o nosso irmão na fé ou ser agressivos com o nosso cônjuge. É que é importante compreendermos que a liberdade de fazer escolhas não quer dizer que nós sejamos livres quando as fazemos. A necessidade de fazer escolhas, é melhor dizer, a necessidade de fazer escolhas não implica que sejamos livres quando as fazemos. Porque a liberdade parte do princípio que nada tem poder sobre nós ou nada nos molda e tudo nos molda. Por isso, quando fazemos escolhas, fazemos porque as temos de fazer. Somos livres, isso é outra conversa. Se aqueles homens não tivessem ido ter com Jesus, se aqueles homens não tivessem carregado aquele paralítico para ir ter com Jesus, aquele paralítico não teria sido curado. Porque não havendo contacto direto com Jesus, ele não teria ouvido: os teus pecados estão perdoados. E não ouvindo: os teus pecados estão perdoados, aqueles escribas não iriam no seu coração falar contra Jesus. E Jesus não teria dito: não acreditam em mim, então eu mostro-vos. Não somente os seus pecados estão perdoados, como o seu problema físico vai demonstrar que eu o posso fazer. Levanta-te e regressa à tua casa. Havia centenas de paralíticos no tempo de Jesus, mas aquele foi curado porque encontrou Jesus face a face. Tinha este homem mais fé do que os outros paralíticos que não foram curados? Não me atrevo minimamente a dizer que sim ou que não. Aliás, se há coisa em que devemos ter muito cuidado é em usar um medidor de fé quem está ao nosso lado. É melhor deixar para Deus. Neste episódio, a fé do homem
se é que a tinha, não foi sequer mencionada, porque a fé que é mencionada é dos outros 4. Daqueles que pegaram naquele homem e o levaram aos pés de Jesus. A única coisa que foi mencionada foi a grande misericórdia de Jesus, demonstrada por pura gratidão, pura graça. É que Deus não vai fazer aquilo que nos compete. Deus tirou o povo da terra prometida, mas Moisés e Arão tiveram de estar diante do faraó, colocando a sua cabeça sobre o cepo. Deus possibilitou que Canaã fosse conquistada, mas o povo teve de ser obediente e teve de andar em torno de Jericó, a tocar trombetas. Deus possibilitou que Jerusalém regressasse e fosse reconstruída depois do exílio, mas aqueles homens e aquelas mulheres tiveram que arregaçar as mangas. E, mediante a ameaça dos povos que estavam à sua volta, tiveram que construir com as suas mãos aquelas paredes. Deus possibilitou que o Evangelho se propagasse pelo Império Romano, mas homens e mulheres foram queimados vivos para que o Evangelho fosse proclamado. Este templo foi construído porque homens e mulheres tiveram o seu coração mais centrado em Cristo do que no conforto que viviam nos seus tempos. Se homens e mulheres ao longo de toda a história tivessem ficado de braços cruzados, não tivessem pegado nas enxergas daqueles que não podiam se aproximar de Jesus, se homens e mulheres ao longo de toda a história não tivessem dado a sua vida em nome do Evangelho, se homens e mulheres ao longo de toda a história tivessem ficado de braços cruzados, isso só teria demonstrado que podem ter visto Jesus, mas nunca foram tocados por Ele. Assim, ao ouvir a sua voz, em vez de serem obedientes, podiam ter escolhido ser desobedientes e fazer a sua vontade própria. É que todos nós temos de fazer escolhas. Mas só quando encontramos Jesus no encontro imediato de 3º grau, compreendemos que até esse momento a escolha não era livre. E nesse ponto podemos debater se na realidade isso é uma escolha, quando não há liberdade. Mas também compreendemos que a partir do momento que encontramos Jesus, a partir desse momento nós podemos escolher. Mas na realidade também não podemos escolher porque queremos servir Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então também essa escolha é controlada pela soberania de Deus. Porque quando encontramos Jesus face a face, a única coisa que queremos ser é servos e instrumentos nas suas mãos. Se voltarmos a fugir a essa obediência, voltaremos para 40 anos no deserto. Voltaremos para 40 anos no exílio. Voltaremos para 400 anos de silêncio da voz de Deus. E fugindo para o deserto, o lugar onde Deus não está na Bíblia, onde Deus não se manifesta, fugimos para o vazio da nossa alma, para a noite escura da nossa existência. E assim vivemos, sem esperança, sem compreender a verdadeira razão de existirmos. Sabem, já dissemos isto várias vezes, com todo o respeito que tenho pelos psicólogos, mas a maior parte do mundo não precisa de psicólogos, precisa de conhecer Jesus. Porque é o vazio da alma que tem que ser preenchido. É anos e anos a percorrer a noite escura da existência. E só Jesus vai mudar isso. Hoje podemos dizer que a nossa liberdade nos faz escolher
Mas isso não é mais do que viver em obediência. E essa é a escolha que temos de fazer. Viver em obediência ou viver longe de Jesus. A questão que nasce é como vivemos nós. Já vimos que os cristãos, algumas séries atrás, vimos algumas estatísticas, um cristão vê tanta pornografia como um não cristão. Um cristão divorcia-se tanto como um não cristão. Um cristão opta tanto pela violência quando é necessária como um não cristão. Isto são estatísticas. Pelas estatísticas, um cristão não se diferencia do não cristão. E por isso hoje te pergunto, debaixo de que jugo vives tu? É que se já encontraste Jesus, mas continuas a viver debaixo daquilo que consideras as regalias da lei, também tens de saber que vives debaixo do seu poder destruidor. Se já encontraste Jesus, opta por lutar contra o pecado com o poder que Jesus te dá em Cristo. Este Cristo, este Messias, que ao morrer e ao ressuscitar nos liberta. E aí, algo que custa muito a um cristão é aprende a dizer não. Aprende a dizer não. Aprende a confiar nos teus irmãos. Aprende a orar. Aprende a viver em comunidade. Aprende a respeitar. Aprende a dobrar os teus joelhos. Quando foi a última vez que dobraram os vossos joelhos em oração? Porque hoje, no mundo pós-moderno, nós não nos gostamos de dobrar. Quando foi a última vez que no silêncio do teu quarto, da tua habitação, dobraste os joelhos e oraste? Lutero, numa das homilias, afirmava que Cristo é o Cordeiro de Deus sobre cujos ombros são colocados os pecados do mundo inteiro. E o Espírito Santo é eficaz e sopra e atua onde quer. E é por isso que ambas as doutrinas, tanto a lei como o Evangelho, precisam ser preservadas na Igreja. É que Deus tem compaixão dos aterrorizados e humilhados pela lei. Não por causa dos terrores que essa lei gera nas pessoas. Não porque estas pessoas passam a olhar para Deus e a julgá-lo como injusto devido à lei que Ele dá. Não. Deus tem compaixão destas pessoas pela sua mera misericórdia revelada em Cristo. É só por isso que Jesus tem compaixão de nós. Não é por causa de nada que possamos fazer, nada que possamos ser. É pela mera misericórdia que Ele revelou em Cristo. Hoje te digo, se encontraste Jesus num encontro pessoal, não queiras viver como se a lei te salvasse e a graça te perdoasse. Temos muito essa mania de separar lei e graça, como se a lei ajudasse a atingirmos a salvação e a graça servisse para nos perdoar quando a lei não funciona. Convido-te hoje a querer viver debaixo da liberdade que nos é dada por Cristo Jesus e que nos faz pegar no nosso passado e vivermos como homens e mulheres novos, moldados à sua imagem e semelhança por Cristo Jesus. Que hoje possamos sair deste lugar transformados pela sua graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém.